Bom dia, meus irmãos, amigos e companheiros desse ideal sublime que é a doutrina dos Espíritos. Estamos novamente reunidos para iniciarmos o momento do Evangelho do Lar dos Humildes. Mas quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e assistindo agora ou mais tarde, de outras instituições que abraçamos, todas elas, o nosso cordial bom dia, de muita paz com Cristo em nossos corações. Dando continuidade às nossas reuniões do Evangelho, hoje nós abordaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 8, que Allan Kardec intitulou Amar o Próximo como a si mesmo. E o item 8 é intitulado A Lei de Amor. É a parte de instruções dos Espíritos. Essa mensagem nos foi ditada por Lázaro, espírito, em Paris no ano de 1862. E Allan Kardec nos trouxe, através da doutrina espírita, essa belíssima mensagem, que vamos ler agora com a permissão de vocês. O amor resume a doutrina de Jesus por inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimentos. Ditoso aquele que ama, pois não conhecem a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiro os pés e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que a ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele a quem predominam os instintos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento.
trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o orvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nelas os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Essa mensagem nos toca profundamente, não é? Porque nos fala de um sentimento que estamos à procura, estamos caminhando para ele, que é o amor. Lázaro, esse espírito que ditou a mensagem, provavelmente aquele Lázaro de Betânia, amigo particular de Jesus, como suas irmãs Marta e Maria, provavelmente deve ser esse espírito para fazer parte da codificação espírita. Não é qualquer espírito que faria parte da grande agremiação do Consolador prometido. Então Lázaro, ele nos diz que antes de chegarmos ao amor, há uma trajetória muito longa, como no livro dos Espíritos nos diz que do átomo ao arcanjo. Então, viemos muito pequeninos nessa trajetória de milhões e milhões de anos até chegarmos à angelitude. E ele nos diz que, no princípio, os seres são regidos pelo instinto, como os animais irracionais. Já fomos guiados somente pelos instintos. Para isso, basta lembrarmos as nossas existências nos mundos primitivos, aonde caçávamos como os animais e nos defendíamos para não morrermos devorados por eles. Nossos corpos eram cobertos de pelos porque não tínhamos agasalho. Nossos braços eram mais compridos do que as pernas para que pudéssemos andar sobre as árvores. E um pequeno, muito longínquo sentimento do amor começou a brotar quando nos atraímos por outros seres, como as companheiras e os filhos que nasciam desse cruzamento. Podemos assim dizer, porque não havia sentimento maior, não havia afeição ainda, mas já um vago, muito distante sentido de aproximação, que seria mais tarde afeição. E ele nos diz que quando nós evoluímos um pouco mais, quando já estávamos iniciando as nossas trajetórias no mundo de provas e expiações, que é o mundo sequente ao mundo primitivo, nós possuíamos já a inteligência. E aí surgiram os desejos, não é, do prazer, de possuir, de dominar, e deu no que deu. A história nos fala das nossas vivências, não é? Em muitas encarnações de maldades, de crueldades, de saques, de mortandades. A história está repleta. Até hoje, ainda vemos seres que ainda cometem crimes muito bárbaros, porque a trajetória é muito longa, é muito devagar para chegarmos à moralidade completa. E ele nos diz que esse ser mais instruído e purificado, ele adquire sentimentos. Aí já é a jornada para a regeneração, os sentimentos. Então,
ele diz, Lázaro, que o ponto culminante do sentimento, o ponto mais elevado, é o amor. E quando chegamos a esse ponto culminante, nós observamos que entre nós alguns seres já vivenciaram esse exemplo de amor. Não como diz Lázaro, não esse amor de romances, não é? De atração de dois seres, que muitas vezes levam à destruição também, o ciúme, não é? Não, Lázaro está dizendo de um amor muito superior, o amor fraternal. Aquele amor que nos toca profundamente quando assistimos à dor do nosso semelhante. E nesses dias de pandemia, em que os noticiários, logicamente interessados em ter audiência, focam mais nas desencarnações, no sofrimento dos familiares, do que naqueles que se curam, que é um número também muito grande. Provavelmente para nos assustar e evitarmos de contrariar as determinações dos nossos dirigentes governamentais. Então, quando assistimos o sofrimento desses nossos irmãos, nós que já conhecemos a doutrina espírita, sentimos uma dor profunda. Não precisamos deixar que ela chegue aos nossos lares para que sintamos. Não. O simples olhar de dor das pessoas já nos causa um sofrimento. E eu lembro de alguns seres que viveram no século passado e que nos deixaram essas marcas. Um deles é muito conhecido, Albert Schweitzer, não sei se a pronúncia correta é essa, um homem, um musicista, um pianista exímio que vivia em Londres, a capital social do mundo, civilizado, entre aspas. Esse homem, certa vez, lendo uma revista, viu que na África Equatorial, irmãos negros, diferente dele, que tinha a pele muito alva, estavam sofrendo muito com a hanseníase e morrendo sem nenhuma assistência, sem nenhuma ajuda humanitária. O que ele fez? Ele foi se preparar, foi estudar medicina para ir logo em seguida para a África e ali passou a viver com eles. Já imaginaram, meus irmãos, largar o conforto de uma capital que na época era o pico da modernidade, do conforto, do luxo, para se embrenhar em selvas equatoriais repletas de enfermidades tropicais, para não levar, mas sim participar, vivendo com aqueles homens, sem medo do contágio, sem medo de morrer, coisa que nós estamos vendo muito hoje, não é? Pessoas até que se dizem espíritas, mas que têm pavor da morte. Andam de galocha, de luva, de chapéu, além da máscara, que é a única recomendação, não é? Mas acrescentam ainda esses outros utensílios e não saem de casa, né? Com medo da morte. Nós espíritas sabemos que a morte não existe e que o momento da nossa partida chegar não tem o que vai nos proteger, nem galocha, nem chapéu, nem luva, nem máscara vai evitar o nosso retorno. E é o retorno à felicidade, não é retorno ao sofrimento, né? Lógico, analisando o tipo de vida que levamos. Se a nossa vida foi uma vida repleta de trabalho no bem, de amor ao semelhante, a nossa chegada será festiva. Mas se nós vivemos uma vida de egoísmo, de rancor, de ciúmes, de inveja, o
sofrimento nos espera, certamente. Mas eu lembro aqui de uma história muito interessante que li há muitos anos, ainda era adolescente. O meu querido pai, ele, apesar de ser um homem que nasceu no interior de Minas e que teve pouquíssima instrução material, ele gostava muito de ler, né? E a minha irmã mais velha, o anjo bom da nossa família, ela, naquela época, a que tinha mais recursos, ela fez uma assinatura daquela revista das seleções, né? Era uma revista muito famosa, pequena, tamanho de um livro, mas que trazia sempre histórias. E quando o meu pai acabava de ler, eu pegava para ler aquele conteúdo das histórias que cada número da revista contava. E eu li essa história há muitos anos, deve ter mais ou menos uns 30, não mais do que isso, talvez uns 40 anos, de que na Áustria, na velha Áustria, um hospital municipal, mas que era um hospital mantido por pessoas ricas, deu entrada um velhinho, bem idoso, com problemas seríssimos do coração. Chamava-se Franz. E o senhor Franz adquiriu a simpatia do médico que se chamava Floriano. Esse médico foi tocado pelo carinho daquele velhinho, sozinho. A esposa havia desencarnado, os filhos haviam desencarnado, 4 filhos, e ele ali estava, alfaiate de profissão, mas há muitos anos que ele não trabalhava mais, principalmente quando a sua querida Maria voltou ao mundo espiritual. Os dois arquitetavam um sonho e foram trabalhando e juntando o pouquinho que ganhava, que sobrava, para uma viagem à Itália. O sonho deles era conhecer a bela Itália, porque a Áustria é um país que quase a metade do ano passa em temperaturas muito baixas. E eles viam naquelas revistas cenas, imagens da Áustria na primavera e ficaram encantados. Desculpe, da Itália, sempre na primavera, aquelas praias belíssimas, montanhas entre a Itália e a Suíça, montanhas gigantescas, maravilhosas. Mas a vida não permitiu. Ela partiu e ele então passou a viver muito triste, muito deprimido, não se preocupava mais consigo, até que começou a sentir um cansaço muito forte. Foi ao hospital, fez os exames preliminares e constatou que ele estava com um problema seríssimo no coração e era irreversível. Ele estava definhando aos poucos e auxiliava porque não se alimentava direito. E lá no hospital, o senhor Floriano, tocado de sentimentos paternais, porque o pai dele já havia desencarnado, passou a nutrir pelo senhor Franz um carinho muito grande. E quando o dinheiro que o senhor Franz havia acumulado para a viagem acabou, ele passou a custear para que ele ficasse no quarto sozinho. E o senhor Franz ali ficou, né, curtindo os seus dias finais, segundo ele. Até que certo dia o doutor Floriano estava despachando, estudando também na sua mesa, quando a enfermeira chega esbaforida, porque havia descido do primeiro andar, onde estava o senhor Franz, e disse para o médico que havia assistido algo que a preocupou muito. E o médico perguntou e ela disse: doutor, eu cheguei no quarto e encontrei o senhor Franz meio erguido do leito, olhando para a janela.
E eu vim imediatamente falar para o senhor, porque já que ele não pode fazer esforço físico nenhum, e o doutor Floriano foi com ela, e chegando lá ele estava deitado, né? E o doutor Floriano pediu que a enfermeira voltasse às suas atividades e perguntou: senhor Franz, o que houve? Por que o senhor estava fazendo esse esforço? Ele disse: doutor, o senhor é o meu filho de coração. Tenho o senhor como meu filho, já que os meus filhos já partiram. E para o senhor eu não posso mentir. Fique atrás da cortina que eu vou lhe mostrar. E o médico ficou atrás da cortina e ele, como o quarto estava meio na penumbra, ele piscou o abajur, a luz do abajur 3 vezes. E o médico, por detrás da cortina, viu que na casa em frente, porque do lado do hospital havia uma mansão muito grande e a rua era muito estreitinha, só dava para passar um carro no máximo. Quer dizer, era muito próximo uma janela com a outra. E quando ele deu a 3ª piscada, do outro lado as cortinas se abriram e uma menina muito loirinha, tão loira que parecia quase branco o cabelo dela, um anjinho de criatura, olhos de um azul profundo como o céu sem nuvens. E ela começou a colocar no parapeito da janela vários brinquedos, marionetes, e começou a encenar as marionetes como se fosse uma história, não é? E o senhor Franz, o médico, olhava para ele erguido, o olhar aguçado, aquele olhar de alegria, olhou para a menina e sem querer ele mexeu na cortina e ela então fechou as cortinas da casa dela e o médico foi até a cama e auscultou o seu coração, viu o batimento cardíaco e ficou maravilhado. E o senhor Floriano, muito acanhado, disse: doutor, me desculpe, era isso que eu estava fazendo. O senhor acha que eu devo parar? Ele disse: de maneira nenhuma. O senhor vai fazer isso todos os dias. E passou a medir, né, a pulsação, o batimento cardíaco, a pressão. E foi ficando muito animado, doutor Floriano, porque ele foi se rejuvenescendo, ele foi readquirindo, melhor dizendo, as forças, foi se alimentando melhor, e até que certo dia ele pediu para pô-lo em pé, e o médico com a enfermeira o seguraram, as pernas pareciam gelatinas, né, porque muito tempo deitado, mas aos poucos ele foi readquirindo as forças nas pernas, até que passou a ir tomar banho de sol na cadeira de rodas, no jardim do hospital, e começou a caminhar novamente. Readquiriu a vida. E num determinado dia, a menina não apareceu. E a tristeza e a apreensão foram rigorosas para com o senhor Franz. Ele ficou realmente muito ansioso, queria notícias da criança, do anjinho que lhe restituiu a vida, e não conseguia. Até que o doutor Floriano chegou certa manhã e disse: seu Franz, o senhor ainda tem aquele terno? Ele disse: tem, está guardado aí no guarda-roupa. Ele disse: pois é, então vou pedir à enfermeira para mandar passar, porque hoje à noite nós vamos sair. Ele disse: vamos sair, doutor? Vamos jantar fora. Disse: jantar fora? Todo animado. Ele disse: aonde, doutor? Ele disse: aí ao lado, na casa ao lado. Aí que o coração dele parecia que ia explodir de alegria. Finalmente ele ia se aproximar daquele anjo. Finalmente ele iria poder abraçá-la, beijá-la como a netinha que ele não conseguiu nesta vida. E passou o dia naquela sofreguidão, contando as horas, e as horas não passavam, até que à noite ele se arrumou, foi com o médico,
E o casal, o proprietário daquela mansão, muito simpáticos, né? Receberam, e após alguns comentários, algumas conversas, foram para a mesa de jantar. E ele, angustiado, ele não conseguia. Cadê a criança? Cadê aquele anjinho? E eles conversando animadamente, até que ele não se conteve e disse: pelo amor de Deus, me diga onde está o anjinho que mora nessa casa. Aí o marido disse: a nossa filha? Ela está deitada no quarto, ela está muito doente. Aí ele sentiu uma dor. Aí eu quero vê-la, eu preciso vê-la. E foram até o quarto, e quando eles entram, ela estava deitada, coberta com um cobertor. E ele sentou na beirada da cama, assim, uma emoção muito forte, querendo chorar, querendo abraçá-la, querendo beijá-la. E ela disse: vovô, o senhor aqui, que bom, vovô, o senhor já saiu da sua cama? Pois é, olha como é que eu estou. Aí levantou a coberta para mostrar a perna. Ela tinha uma lesão no osso, e que já haviam, os pais que tinham muitos recursos, já haviam procurado vários médicos na Áustria, na Alemanha, e não havia nenhuma esperança. Aí ela disse: pois é, vovô, agora surgiu uma nova esperança. Meu pai tem conversado com um médico na Itália, e o médico nos deu assim muitas esperanças de uma recuperação, porque os meus exames melhoraram muito ultimamente. A minha condição sanguínea está bem, meu batimento cardíaco melhorou. Aí ele não se conteve e abraçou aquele anjinho. E ela disse: vovô, posso lhe fazer um pedido? Ele disse: pois não, pode falar, minha netinha. Ela disse: vovô, eu gostaria que o senhor viesse com a gente para a Itália. O senhor atende esse meu pedido? Aí as lágrimas desceram, porque ele ia realizar o sonho dele e da sua companheira, e ao lado daquele anjinho. E os pais e o médico viram que eles precisavam conversar muito, tinham muito que conversar, e foram se retirando. E quando estavam quase saindo do quarto, o pai disse assim: doutor, o senhor que é médico, como consegue explicar a melhora da nossa filha e do senhor Franz? O médico olhou para eles, virou a cabeça, olhou e disse: só consigo encontrar uma resposta: é o amor. Então, meus irmãos, essa história vem falar, melhor dizendo, o que Lázaro nos disse, não é? Através dessa mensagem belíssima que eu acabei de ler para vocês. Essa mensagem, ela está, como lemos, né, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8. Então, aqueles que puderem ler nos seus lares, façam, porque certamente se deterão nas entrelinhas, onde descobrirão outras verdades muito maiores. Queremos agradecer a atenção de vocês, a paciência, com uma prece. Nesse momento, Senhor Jesus, nós estamos vivendo momentos muito difíceis dessa pandemia que tem atingido lares em todo o planeta. Não há um país sequer que ficasse de fora. Lares ricos financeiramente e lares ricos de fraternidade. Porque pobres de recursos materiais, mas muito ricos de amor, de amizade, de fraternidade.
Queremos doar, Senhor, essa energia que nos envolve para esses lares, para essas pessoas que estão isoladas e que talvez não vejam pela última vez os seus entes queridos, mas verão no mundo espiritual, porque os olhos se fecham para a vida material, mas se abrem para a vida espiritual. Para todos eles, Senhor, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação de todos os dias, de todas as horas. Que assim seja. Fiquem em paz, meus irmãos, e até a próxima.